Do esporte. Bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor. A política no esporte, ela é complexa porque é uma grande multidão, né? Luciano Bivar colocou a sua candidatura à disposição da oposição, né? Em segundo os rumores, né? Luciano Bivar, que é um ícone, né? Assim como Gustavo do B, como grandes presidentes, né? Vandécio Lacerda, né? Que eu podia citar vários grandes presidentes. O que eu quero dizer, torcedor, históricos, né? No esporte, o que eu quero dizer, torcedor, é que há rumores que a candidatura dele seria se fosse um consenso. Na perplexidade de uma nação rubro-negra, né? Que é muito mais de 3 milhões e meio, quase 4 milhões. Então, o que eu quero dizer... Gustavo, esse é muito bom. Ele surgiu na base do Ceará, mas explodiu de fato no futebol brasileiro, no esporte. Só que muito cedo já foi embora pro Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Na atual temporada lá, são 17 jogos e 4 gols. O Vasco foi, com a ajuda da 777, e praticamente fechou a contratação do Gustavo. As renovações, segundo Yuri, no primeiro semestre, a Copa do Nordeste é muito rentável. Tem uma visibilidade, né? Tem o Bahia da Série A, que está na Série A, né? O Fortaleza, que está na Série A. Tem o Ceará que desceu, né, no descenso esse ano, de 2022, disputou a Série A. Tem o Sport, né? Campeão brasileiro, né? Tem o Bahia, enfim. O que eu quero dizer, torcedor, e também tem as premiações são muito boas. O Sport ganhou quase 3 milhões e meio de ter ficado em segundo lugar. Mas a gente tem que entender que a gente tinha Maílson. A gente não tem mais Maílson. Então a gente precisa de por exemplo, o Sport está renovando com alguns jogadores. Fabinho tem um pré-contrato, Wagner Love tem um pré-contrato. São jogadores em final de carreira. Não, assim, pode jogar e pode não. Pode ser uma aposta, pode ser que... O Wagner Love foi muito sincero quando ele veio para o Sport. Ele disse, enquanto eu estiver correndo, enquanto eu estiver disponível para o futebol, eu vou jogar. Mas a qualquer momento ele pode também pegar a aposentadoria dele, né? Se aposentar. Então, o Eduardo também tem 36 anos, o Fabinho, que é um volante, tem 36 anos, e agora o que me disseram é que estavam fazendo a contratação, estavam fazendo a renovação de Bruno Matias. Eu estou vendo muito, por exemplo, muitos jogadores de marcação, salvo exceção, o Wagner Love, mas Fabinho, Eduardo, Bruno Matias, Sander, Ronaldo Henrique. A gente viu que no ano passado a gente foi realmente fomos vice da Copa do Nordeste, mas quem salvou foi 2 jogos, um na Arena Pernambuco e um lá no Castelão, contra o Fortaleza. Mas quem salvou não foi no finalzinho, estava 1-0 pro Fortaleza, foi um empate aqui. Foi o menino que veio, o jogador que veio da Ucrânia, que falhou, esqueci falha a memória, esqueci o nome dele. Ele que fez o gol no final, ele estava no banco. A gente está muito dependendo de jogadores do banco. Ou seja, as formações de titulares não vêm dando resultado. Desde o ano passado, até na Série B. A colocação foi a pior Série B que o Sport participou de pontos corridos, de 2003 para cá. Mas eu quero dizer que a situação poderia ter ficado pior se não fosse o banco, com Gustavo Coutinho, com Labandeira, com Wanderson, que entravam no segundo tempo, 20 minutos para acabar o jogo e faziam um gol e a gente ganhava aqui na Ilha do Retiro. Então, esse paradoxo, as renovações não estão dando uma luz para a torcida. Que o clube vai ser um clube competitivo na Copa do Nordeste, não. Eu não estou vendo renovando com o Giovani. O chileno, o Javier Parragués, tem 3 clubes da Série B e um da Série A. E uns 5 clubes lá do Chile, ele que era do Colo-Colo, não renovou com o atacante. Não renovou com o Giovani, que é um meia que a gente não tem meia, a gente não tem um 10. Juba é um lateral. Foi o mau erro foi ter colocado Juba, um lateral esquerdo, um grande lateral esquerdo, de camisa 10, porque aqui já tinha Sander, entendeu? Então essas cadeira cativa, esses jogadores que renovam
com salário alto e por isso tem que ser titular, e às vezes não tem produção para isso. É isso que eu fico dizendo, tem jogadores aqui que não são da base não, que estão há muito tempo no clube e não saem e não dá caixa pro clube e não são negociados. Né? Everton Felipe a gente fala, mas Everton Felipe foi negociado na época e deu lucro pro Sport. Gustavo deu lucro, Mikael, Diego Souza contava aqui, os dois, Everton Felipe e Diego Souza foram negociados por uma fortuna. Mas tem jogadores aqui que estão há 6, 7 anos feito. E não, rapaz, até o jogador está desgastado com a torcida. Então a gente precisa viver uma nova expectativa no futebol. Inovar. Entendeu, torcedor? Gustavo, vou botar aqui o vídeo. Gustavo vai pro Vasco. O nosso Gustavo. Perdemos nosso Gustavo. Perdemos o nosso Maílson. E vamos disputar uma série, vamos disputar uma Copa do Nordeste à altura como? Como? Porque está renovando com muitos jogadores que já estão aqui e que não deram resultado. A gente só renova com jogadores que dão resultados. Mas ainda bem que a gente tem contrato com Kaique, tem contrato, Thiago Lopes tem contrato, né? Tem alguns jogadores que jogam na frente. Eu estou preocupado com a frente, que o esporte, a preocupação do esporte é sempre saldo de gol. Por exemplo, a gente estava aqui podendo empatar na reta final com o Vasco, com o Bahia, mas a gente levava um saldo de gol, uma desvantagem incrível. O Bahia tinha 13 saldo de gol positivo, o Vasco tinha 11, não sei o que, todos, o esporte tinha 2, 3. Então, torcedor, estou preocupado com contratações de jogadores que vêm para resolver do meio para frente. Porque de marcação já está cheio aqui na base. Tem menino da base que também pode realmente, mas tem que ter coragem. Acalmar os ânimos. Deixa eu falar de um cara que no futebol tem sorte. Ele é comandante do Pernambucano Rubro Negro Esporte.